Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia e atualmente tenho a honra de ser o presidente da Comunhão Popular, um jovem movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Nesse primeiro vídeo da Comunhão Popular para o YouTube, eu gostaria de falar com você sobre um assunto muito importante: a opção preferencial pelos pobres e o sistema tributário brasileiro. Antes de começar o nosso papo, eu queria só te pedir aquilo que todo mundo pede por aqui no YouTube: que você dê um like no nosso vídeo, que você compartilhe com amigos se achar o conteúdo interessante, que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom, todo mundo que já estudou alguma coisa sobre a doutrina social da Igreja certamente já ouviu em algum momento a expressão opção preferencial pelos pobres. Mas o que isso significa de fato? Bom, em primeiro lugar, obviamente, a opção preferencial pelos pobres tem um significado teológico, sobrenatural. Ela indica o fato de que Deus ama mais os pobres do que os outros seres humanos. Eu sei que essa afirmação pode parecer meio chocante à primeira vista, mas na verdade não existe nada mais claro, nem na Escritura Sagrada, nem na tradição da Igreja. Quando Deus escolheu se fazer homem em Jesus de Nazaré, ele decidiu nascer numa família pobre. Quando Cristo foi escolher os seus discípulos, todos, com exceção de Mateus, eram pobres. No Sermão das Bem-aventuranças, o mais famoso discurso de Jesus, ele diz: bem-aventurados os pobres. Na versão de Mateus está pobres de espírito, mas na versão de Lucas não, lá está apenas bem-aventurados os pobres. E para ficar mais claro ainda, poucos versículos depois aparece: ai de vós os ricos. No discurso da sinagoga, no qual Cristo apresenta como que o programa do seu apostolado, apresenta a lógica do seu ministério, ele define a sua atividade como o anúncio da boa nova aos pobres. Em Mateus 25, quando o nosso Senhor ensina qual vai ser o grande critério da salvação, o que é que vai decidir, no final das contas, quem vai para o céu, quem será condenado, Cristo apresenta como critério supremo o cuidado dos pequeninos, o cuidado dos pobres, com os quais ele se identifica em primeiro lugar. Essa verdade fundamental que está expressa em tantos salmos que falam do amor de Deus pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva, que está permeado em todo o Antigo Testamento, que é lembrado em várias encíclicas de vários papas, essa verdade sempre foi muito acesa também na tradição da Igreja. São Oscar Romero, por exemplo, grande mártir da Igreja de El Salvador, dizia que o amor de Deus pelos pobres é de uma tal maneira que só existem duas maneiras de um ser humano se salvar: ou ele é pobre, ou ele é amigo dos pobres. O padre Antônio Vieira, o maior pregador da história do Brasil, mestre da língua barroca, dizia em seus sermões que a pobreza é um sinal da predestinação, que Deus predestina com enorme frequência os pobres aos céus, mas que a riqueza, por outro lado, é um indício muito forte de que não se está muito no gosto do Criador. Bossuet, mestre também da pregação, ícone do absolutismo francês, dizia, no seu belíssimo sermão sobre o lugar dos pobres na igreja, que a igreja é a casa dos pobres e que os ricos só estão nela por uma espécie assim de tolerância divina. O primeiro sentido, então, da opção preferencial pelos pobres, obviamente, é um sentido religioso. Deus tem predileção por aqueles que são mais frágeis, tem predileção pelos pequenos, pelos últimos do mundo. Por outro lado, obviamente, junto com esse significado religioso, com esse significado sobrenatural, vem também um significado ético. Nós sabemos que os cristãos são chamados a agir como Cristo. São chamados a serem perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Portanto, é uma questão de consequência lógica. Se Deus ama preferencialmente os pobres, também esta é a obrigação dos cristãos.
A ética do Evangelho nos ensina inúmeras coisas, e um dos seus ensinamentos mais importantes é este: devemos amar a todas as pessoas, sem dúvida alguma. Devemos tratar a todos como gostaríamos de ser tratados, certamente. Mas em todas as situações, em todas, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, as necessidades que têm de ser atendidas são as necessidades dos mais fracos. Esse é um ensino fundamental do Evangelho. Todos têm que ter o seu bem-estar protegido, todos devem ter a sua pessoa cuidada, mas sempre, em primeiro lugar, a prioridade deve estar naqueles que têm menos. Só uns têm o direito de terem privilégios, os desprivilegiados. Só uns podem ter vantagens, aqueles que sempre estão em desvantagem. Só uns podem ser fortalecidos em primeiro lugar, os fracos. Só uns podem ser os primeiros, aqueles que normalmente são tratados como últimos. Obviamente, essa preferência pelos mais fracos, esse princípio de vulnerabilidade, primeiros vulneráveis, primeiros que têm menos, que, repito, é algo essencial do Evangelho, deve também servir como um critério para os cristãos na sua reflexão sobre a política e na sua atuação política. Infelizmente, porém, se a gente olha para o sistema tributário brasileiro, se a gente olha para o modelo de cobrança de impostos que existe na prática no nosso país, o que a gente percebe é que ele vai justamente na contramão da vontade de Deus. O sistema de impostos do Brasil não faz uma opção preferencial pelos pobres, pelo contrário, faz uma opção preferencial pelos ricos. O nosso vídeo é para tentar entender um pouquinho essa tragédia e o que a gente pode fazer em relação a isso. Bom, eu vou buscar aqui falar de uma maneira muito prática, sem usar uma linguagem muito técnica, falando uma linguagem bem simples. Nós podemos dizer que existem basicamente os seguintes tipos de impostos, os seguintes tipos de cobrança, de taxas por parte do governo, do Estado, para financiar as suas atividades. Se a gente olha para os indivíduos, se a gente olha para os cidadãos, para a pessoa física, existem basicamente dois tipos de cobranças: os impostos sobre consumo e os impostos sobre bens. Os impostos sobre consumo são aqueles que a gente paga quando compra alguma coisa, quando consome alguma coisa. Então, cada vez que você vai, por exemplo, passeia na praça e compra lá um lanche para comer com a sua família, toda vez que você vai ao cinema, toda vez que você vai ao mercado, ultimamente tão caro, parte do preço que você paga, parte do valor que você paga é de impostos, é de cobranças feitas pelo Estado na venda daqueles produtos. Esses são os impostos sobre consumo. São aqueles que a gente paga sem nem notar, porque eles estão lá perdidos, digamos assim, no valor dos produtos que a gente adquire. Outro tipo de imposto, por outro lado, são os impostos sobre bens. Os impostos sobre bens são aqueles cobrados não naquilo que você adquire, não naquilo que você compra, mas naquilo que você possui, naquilo que você tem. A forma mais comum, mais conhecida de imposto sobre bens é o imposto de renda. Como se sabe, todos os cidadãos brasileiros que recebem a partir de um determinado valor de salário por mês são obrigados a fazer a declaração de imposto de renda todos os anos e pagar um determinado tributo em relação a isso. O imposto de renda não é um imposto pago sobre alguma coisa que você compra, mas sobre aquilo que você tem, sobre a renda que você adquiriu ao longo do ano. Mas também existem outras formas de imposto sobre bens. Por exemplo, imposto sobre herança, uma taxa que se paga quando uma pessoa da família falece e vai transmitir os seus bens para os descendentes. Uma outra forma de imposto sobre bens, o IPVA, que se paga sobre o carro, o IPTU, que se paga todo ano sobre o imóvel, enfim, impostos sobre coisas que as pessoas possuem. Isso, imposto sobre consumo e sobre bens, em relação à pessoa física, em relação ao indivíduo, ao cidadão. Em relação às empresas, aos negócios, que também pagam impostos, obviamente, nós também temos dois tipos básicos de cobrança de tributos. Nós temos os impostos sobre produção, lembrando que eu não estou usando uma linguagem técnica aqui, ok? Estou falando da maneira mais prática para você poder entender. Os impostos sobre produção são os custos que uma empresa tem para se manter funcionando. Né? Os custos que ela tem em relação ao Estado, as taxas que ela paga para poder funcionar, o pagamento do salário dos seus funcionários, enfim, os custos da empresa no dia a dia.
Mais ou menos, fazendo uma analogia, como o imposto sobre consumo para o cidadão comum. Assim como o imposto sobre consumo é aquele que você vai pagando no dia a dia, os impostos sobre produção são esses que as empresas pagam no seu cotidiano, no funcionamento do seu negócio. E existem também os chamados impostos sobre dividendos. Os impostos sobre dividendos são aquelas taxas cobradas não sobre a atividade da empresa no dia a dia, mas sobre os lucros que a empresa tira ao final da produção. Os lucros que a empresa extrai do seu negócio também recebem uma forma de tributação. Pois bem, por que eu disse a vocês que o nosso país, infelizmente, não faz no seu sistema tributário uma opção preferencial pelos pobres, mas sim uma opção preferencial pelos ricos? Se nós olhamos de maneira geral, a tributação brasileira ela está hoje muito mais, não é um pouco mais, ok? É muito mais, absurdamente mais, concentrada em impostos sobre consumo e sobre produção do que nos impostos sobre bens e sobre dividendos ou lucros. Eu sei que, tecnicamente, os economistas vão puxar a orelha, lucros e dividendos são conceitos diferentes, mas, repito, estou buscando usar aqui uma linguagem a mais simples possível. Repito, o sistema tributário brasileiro, ele cobra muito mais sobre consumo, sobre produção, do que sobre bens e sobre dividendos de empresas. Bom, isso é um problema crônico, isso é um problema terrível, porque na prática, o que isso faz, o que isso gera? Isso faz com que os pobres paguem proporcionalmente muito mais imposto do que os ricos no Brasil. É óbvio que os ricos sempre vão pagar mais impostos que os pobres, se a gente fizer uma comparação de valores absolutos. Quer dizer, se você fizer lá uma soma de quantos reais um rico pagou de imposto no Brasil e quanto um pobre pagou de imposto no Brasil, se você comparar os valores absolutos, é óbvio que o rico, como tem mais, paga mais. No entanto, proporcionalmente, e é isso que interessa em termos de justiça, quando a gente compara o valor de impostos pagos em comparação com aquilo que a pessoa tem, os pobres pagam muito mais impostos do que os ricos no Brasil. E por quê? Repito, por esse sistema tributário injusto. Pensa comigo, se a taxação de impostos é muito maior sobre consumo do que sobre bens, como é que isso impacta na vida do pobre? O pobre, de maneira geral, possui bens. O pobre, ele tem como guardar coisas. O pobre tem como adquirir a sua casa própria, tem como adquirir o seu carro. O pobre paga imposto de renda ou recebe um salário abaixo da taxação do imposto de renda? Como é fácil perceber, é óbvio que o pobre paga muito mais imposto sobre consumo do que sobre bens, se é que paga imposto sobre bens. Então, se o imposto sobre consumo é muito elevado, o que isso faz? Faz com que exista uma sobrecarga tributária sobre os pobres. Os ricos, que gastam parte do seu dinheiro com consumo, pagam menos impostos, enquanto que os pobres, que gastam praticamente todo o seu orçamento, às vezes todo o seu orçamento com consumo, acabam pagando muito mais impostos. Os ricos, aqueles que podem adquirir imóveis, carros, que vão transmitir grandes heranças, esses, sobre os seus bens, pagam um pouquinho, enquanto os pobres, que gastam tudo o que têm nas compras do dia a dia, pagam taxas enormes. Para você ter noção, existem produtos no Brasil em que um altíssimo percentual é de impostos, né? É óbvio que a taxação de consumo varia muito de um produto para o outro. Produtos de necessidade básica, como arroz, feijão, geralmente são isentos de tributação ou têm uma tributação mínima. Mas inúmeros produtos que nós pagamos taxas percentuais de impostos sobre consumo altíssimo. Enquanto que, por exemplo, pela legislação brasileira, o máximo que se pode cobrar no imposto sobre herança é 8%. Pela legislação brasileira hoje, nenhum Estado pode cobrar sobre herança mais do que 8%. Isso significa que, se um bilionário transmite a sua herança para o seu herdeiro, no máximo 8% da herança vai para o governo, sendo que em outros países bastante capitalistas, como os Estados Unidos, essa taxa de imposto sobre herança chega a 20%, por exemplo. Por outro lado, o pobre, quando vai adquirir um bem no seu dia a dia, pode chegar a pagar 50%, por exemplo, daquele bem em impostos. Percebe como isso é injusto?
Percebe como isso cria uma distorção? Percebe como, na prática, o pobre paga proporcionalmente muito mais do que o rico? Da mesma maneira, a gente pode também falar sobre as empresas. A taxação sobre a produção também é muito maior do que a taxação sobre a renda final que a empresa tira. Isso faz com que as pequenas empresas sofram muito. Por quê? Porque as pequenas empresas lucram pouco. É óbvio, um pequeno negócio, uma padaria, um pequeno comércio, tem uma margem de lucro pequena. Isso faz com que, se o imposto sobre produção é muito alto, esse pequeno comércio paga muito imposto. E aí aquele lucro que ele recebe no final, ok, é pouco taxado, mas o lucro já é tão pequeno. Por outro lado, uma grande empresa, pensa assim numa grande corporação bilionária, ela paga uma alta taxa sobre a produção, só que o lucro dela é imenso. Então, na hora realmente interessante, na grande fatia do bolo, ela paga um valor pequenininho. Um sistema tributário que penaliza mais o consumo do que os bens faz com que os ricos paguem menos do que os pobres. E um sistema tributário que tributa mais a produção do que os lucros da empresa favorece as grandes corporações e não os pequenos negócios, o que ajuda também a entender por que é tão difícil ser um pequeno empreendedor no Brasil. É óbvio, eu já vou me adiantar aqui a essa crítica, que é perfeitamente compreensível, é óbvio que existe, digamos assim, um motivo histórico, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, para a tributação ser mais sobre consumo e produção do que sobre lucros e sobre bens. O motivo é o seguinte: é muito mais fácil para o governo taxar consumo e produção do que taxar bens e lucro. Se a gente for pensar, sobretudo, em décadas atrás, em que a Receita Federal não era um organismo muito bem desenvolvido, era infinitamente mais difícil para o governo fiscalizar o pagamento de um imposto de renda do que é hoje. Enquanto que a tributação sobre consumo, que está lá no comércio no dia a dia, as pessoas nem notam que estão pagando, é muito mais fácil. Então, é compreensível até certo ponto que tenha sido assim historicamente. Mas apesar de compreensível, é bastante injusto. Com o nível de desenvolvimento tecnológico e da estrutura pública que a gente tem no Brasil hoje, é inaceitável que as coisas continuem desse jeito. Repito, porque mesmo grandes países capitalistas, como os Estados Unidos, não seguem essa lógica. Pelo contrário, são países nos quais a tributação acontece de uma maneira inversa. Isso precisa mudar. Essa é uma pauta que é uma pauta tão importante, tão fundamental, que você vai encontrar pessoas dos mais diferentes campos políticos defendendo essa pauta. Você vai ver defendendo a diminuição do imposto sobre consumo e o aumento do imposto sobre bens pessoas tão diferentes quanto Ciro Gomes, Jones Manuel, o youtuber ligado ao Partido Comunista, e militantes do MBL, como Kim Kataguiri. Você vai encontrar vídeos na internet do Kim Kataguiri defendendo o que eu estou falando aqui e do Ciro Gomes defendendo o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque se trata de uma questão evidente. Se trata de uma questão que salta aos olhos de qualquer um que passe 5 minutos estudando sobre o sistema político brasileiro, sobre o sistema tributário do nosso país. Isso precisa mudar. É necessário desmascarar a lenda que circula por aí pelo nosso país, a lenda de que o grande problema do nosso país é que se cobra muitos impostos. Não exatamente. O grande problema do nosso país é que se cobra muito imposto de quem tem pouco e pouco imposto de quem tem muito. Se cobram altíssimas taxas tributárias daqueles que não têm quase nada, enquanto que os super ricos, os bilionários, pagam taxas muito pequenas, vão lá pagar no máximo, 8% sobre as enormes heranças que vão deixar para os seus descendentes. Isso não é justo. Isso não está de acordo com a vontade de Deus. Se você, assim como nós da Comunhão Popular, pensa assim, e se você, assim como nós, acredita que o Evangelho, que a ética do Evangelho, que ensina tantas coisas, entre as quais a opção preferencial pelos pobres, é a melhor luz para enfrentar os desafios políticos do nosso país, venha conosco, junte-se à Comunhão Popular.